minha gente, estamos aqui de novo, Chico Greter, fatos. Fala, Chico, fatos não fakes. Nada de falsidades. Nós tentamos aqui fazer uma análise desses fatos. É isso aí, então, se não se inscreveu ainda, se inscreva, tá aí, toque o sininho, comente, vamos para o debate. E hoje nós temos um tema meio espinhoso, um tanto quanto complicado. Tem gente que não vai gostar. Olha aqui na minha camisa, né? Ernesto Che Guevara de la Serna, né? O argentino de Rosário. Nasceu lá na Argentina, ele era de classe média. Mas um pouquinho antes, eu quero citar aqui que eu estive semana passada no lançamento do livro do filósofo Paulo Giraldelli. Ele tem também um programa, tal, ele tem um canal também, tem milhares de seguidores lá, né? Então, aqui o tema do livro é Filosofia explica Bolsonaro. Eu não sei se dá para explicar o Bolsonaro, né? Será que é explicável esse fenômeno? Primeiro, a eleição dele, né? Que 55 milhões de brasileiros votaram nele. Não sei o que acharam nele ou pensaram dele. Mas tudo bem, a gente respeita. E aí tá o livro aí, né? Aí, ó, Giraldelli, o Fran, a esposa dele, né? Franciele, aí, ó, um jabá gratuito, ok? Para entender Bolsonaro. Como eu já disse, eu acho difícil. Nem a filosofia explica Bolsonaro, né? É difícil, porque a cada dia ele já teve 8 partidos, né? 8 partidos. E agora vai para o 9º, porque agora estão destruindo o partido dele, o tal de PSL, que para mim não é partido, é um conglomerado que se juntou em torno da figura Bolsonaro, da nova política. Nova política é isso, gente? Né? Só se o laranjal for novo, né? Certo? As mesmas táticas, a mesma corrupção, é do mesmo jeito. Aliás, isso é muito mal, porque isso aí leva o quê? As pessoas acharem que política, que todo político, que todos os políticos, é uma generalização, né? São assim desse jeito. O Bolsonaro é assim, mas todo mundo é assim. Não é assim, não. Eu conheço gente aí, ó, que está indo no partido, fundou partido, há 35 anos, há muito mais tempo, e continua no mesmo partido, continua fiel. Não é isso? Eu posso até falar um pouco da Tabata, né? Tá lá a Tabata também no PDT, né? Esse partido não é isso, não é você chegar e entrar no... eu sou obrigado a ter uma sigla partidária, eu crio uma lá, um PC das quantas, PC, MN, não sei o que lá, e tal, eu crio um lá, partido, e aí coloco qualquer um, aí boto qualquer um de candidato, não é isso? Isso é uma avacalhação da política. Vocês, realmente, políticos que fazem isso, justamente é que levam a política a esse descalabro. E quando a gente quer fazer política de verdade, política séria, o que acontece? A população não acredita. E o incrível que pareça é que a população vai acreditar em quem? Num cara que é político há 28 anos e os filhos dele todos são políticos. Deputado, estadual, vereador, tudo que o Bolsonaro tem, tudo que a família Bolsonaro tem, ele ganhou da política, é dinheiro público. E ele falou que gasta mesmo, que ele gasta até para comer não sei quem, ele falou. Então isso não é política, fica na nosso repúdio a essa forma de fazer política. Eu estava falando da Tabata também, ela entra num partido, o partido fecha a questão, ela vai lá, não debate no partido, e depois vota contra e tal, e aí eu vou sair do partido porque eu não concordo mais com o partido. Se não concorda, tchau, até logo, perde o mandato, não é isso? Bom, vamos lá, gente. Ernesto Che Guevara de la Serna. Eu trato dessa questão porque foi aniversário da morte dele, que foi em 9 de outubro de 1967. Tem até um movimento aqui no Brasil chamado de 8 de outubro, Movimento Revolucionário 8, MR8, porque se achava que ele tinha sido assassinado ou executado
no dia 8, mas hoje já se comprovou por pesquisas que Che Guevara foi executado por um soldado do exército boliviano dentro de uma escolinha rural em Vale Grande, né, no povoado de La Higuera, por um soldado do exército boliviano a mando dos generais que eram capachos da CIA americana. Né? Aliás, tem um monte de militar capacho da CIA americana. Tem gente até no governo hoje que está aí, babando para os americanos, não é isso? Então, quer dizer, você fala em soberania, defesa da Amazônia, e entrega a base de Alcântara. E o novo navio, que começou lá no governo Lula, um navio nuclear, você pega e entrega para os americanos. A Embraer, você entrega para os americanos. Entrega o nosso subsolo para os americanos. Dá as aldeias indígenas para os americanos para defender. Gente, eu não sei que mundo nós estamos, mas será que o povo não vê isso, não? Que nacionalismo idiota que é esse? Olavo de Carvalho, você também está lá nos Estados Unidos, Olavo de Carvalho, o guru do presidente da República, o guru do Eduardo Bolsonaro, que quer ser embaixador nos Estados Unidos, certo? Né? É o Olavo de Carvalho, o Steve Bannon, tal, essa turma aí, e ficam rezando. Aliás, você está lá nos Estados Unidos. O Brasil, a cultura brasileira jamais será a cultura americana, o bipartidarismo americano, não é impossível. Eles têm outra história, eles são anglo-saxões, eles foram colonizados pela Inglaterra e teve uma guerra civil, a Guerra da Secessão, sangrenta guerra do norte industrializado contra o sul, que era escravocrata, que tinha escravo negro como no Brasil, que tinha plantações de algodão, que tinha criação agrícola de grandes propriedades. O norte venceu o sul e, claro, né, se impôs um regime de industrialização e de independência do país. A história deles, a nossa é outra, tudo bem? Então, aí o Che Guevara, começando por aí, o Ernesto Che Guevara tinha, claro, que muito da pobreza da América Latina era uma pobreza vinda dessa dependência da economia americana, dependência política dos Estados Unidos. Então, muitas ditaduras que ele viu pela América, quando ele viajou pela América, muitas empresas lá na Bolívia, no Chile, na extração de cobre, na extração no Peru, as doenças, os políticos locais, ele já via essa mão do Império Americano. Por isso que fala, combater o imperialismo americano. Eu acho que não. Imperialismo, claro. Olha lá agora, os americanos estavam lá nos países dos curdos, usaram os curdos para derrotar o Estado Islâmico, abandonaram como abandonaram no Afeganistão. Agora a Turquia está lá invadindo e matando, inclusive, civis. A Turquia invadindo, com apoio agora, com omissão da Europa, que está lá, eu não vou vender mais arma para vocês. Com omissão dos Estados Unidos, que fica, nós vamos botar sanções, nós vamos não sei o que lá, a gente vai o quê? E apoio da Rússia, as grandes potências. Chama-se imperialismo isso. Eu não estou negando que também não houve imperialismo da União Soviética, ou que há dos russos ou de Napoleão, seja do que for. Então Che Guevara era claro. Na América Latina ele dizia, eu sou argentino, nasci em Rosário, mas o meu coração é de todos os povos da América Latina. E assim ele viajou pela América Latina, ele chegou até o Peru, depois foi para Nicarágua, se eu não sei, depois chegou no México, onde ele encontrou com Fidel Castro, com o irmão de Fidel Castro, que hoje está lá vivo ainda em Cuba, e lá eles entrou no grupo, né, revolucionário, né, e pegaram em 20 e poucos, 30 e poucos, não sei, num naviozinho, num barco chamado Grama, com 2 M's, né, e entraram em Cuba, e lá havia em Cuba uma ditadura terrível, a ditadura do Fulgêncio Batista. Isso foi, eles venceram, foram para Sierra Maestra, armaram, fizeram uns grupos. O Che Guevara foi um dos comandantes do grupo, e eles foram e conseguiram derrotar o exército de Fulgêncio Batista, que fugiu. O Fulgêncio fugiu porque ele também era um puxa-saco dos americanos,
E a cidade de Havana era um bordel a céu aberto dos ricaços americanos que faziam lá jogos, cassinos, exploravam tudo aquilo. Aquelas mansões ali foram todas, né, foram feitas casas de estudante em Cuba. E são até hoje. Eles que encontraram nas paredes dessas casas, e aí o governo depois tornou, milhões de dólares, de joias que na iminência de sair, de correr da Revolução, os americanos e as elites econômicas cubanas simplesmente fizeram parede dupla, enfiaram lá milhões de dólares que foram depois descobertos. Então, Che Guevara, né, primeiro é um latino-americano, ele tem claro a luta contra o imperialismo, ou seja, aliás, eu deixo claro aqui que ele, quando ele saiu de Cuba em 1965, ele rompeu com Fidel porque ele não aceitava o imperialismo soviético também, ele deixa claro isso. Né? Ele não aceitava e foi para a África depois da Revolução Cubana, ele foi ministro das Relações Exteriores, foi presidente do Banco Central, saiu, dizem que ele não sabia, enquanto ele esteve lá o banco funcionou. Né? Foi para a África, ele queria continuar a luta guerrilheira, né, de exportação da Revolução, tudo isso. Não se deu bem na África, voltou e foi para a Bolívia, e lá na Bolívia, no dia 9 de outubro, ele foi executado. A mando da CIA, a mando porque sabia que se ele estivesse vivo, ele não ia dar sossego. E aí ele se torna um mito. E aqui eu quero deixar também para os meus amigos, o pessoal conservador, o pessoal que tem, olha, tá aqui, olha, o símbolo dos hippies, né? Você tem que entender a época. Se você não entender o contexto da época, o contexto das revoluções da época, o contexto da revolução que houve, dos hippies, da revolução universitária que começou no maio de 68 em Paris, que se espalhou pelo mundo, né? Tem até um livro, 1968, o ano que não terminou, você lê toda a mudança mundial, a mudança nos costumes, o pós-guerra, a Guerra Fria. Se você não entender isso, você não vai entender Che Guevara. Não, Che Guevara era um sanguinário, assassino, matou criancinha. Não, criancinha ele nunca matou. Isso é mentira, fake news. Vamos aos fatos. Ele comandou, depois que deixaram um avião em Havana, quem quiser que não concorda com a Revolução, pode ir embora. Todo mundo saiu. Aí quando houve a contra-revolução, quando se pegou lá também em Cuba, pessoal que era policial, assassino, torturador, bandoleiro, jagunço, inclusive tem a questão da sexualidade, que eu não quero entrar aqui também, que a Revolução cometeu esse equívoco, mas pessoal que vivia da prostituição em geral, foi feito um julgamento público em Las Cabanas. Julgamento público que as ditaduras da América Latina não fizeram. Chile, 15 mil, Argentina, 30 mil mortos nos porões da ditadura, torturados. Che Guevara fez um julgamento público e sabe quantos ele levou para o paredão? Com julgamento público? 517, se eu não me engano. Eu devia ser 513, que é o total dos congressistas, né? Dos deputados da Câmara, 513. Não é 517 ou 522. A Revolução Cubana julgou e condenou pouco mais de 500 pessoas que eram contra-revolucionários, que tentaram derrubar só o Fidel, tentaram matá-lo mais de 100 vezes. A CIA tentou matar o Fidel, não conseguiu. Então é isso. Ernesto Guevara, está aqui a foto famosa dele, né? A foto famosa que é um ícone. Isso aqui foi tirado de um comício que o Fidel Castro fazia comícios de 4 até 9 horas de duração. Dá para aguentar 9 horas de Fidel Castro falando? Pois é, mas ele fazia. E o Ernesto Guevara estava no palanque, ele já devia não estar aguentando mais o Fidel falar, que ele falava demais, mas falava bem, hein? O povo ficava, hein? O povo ficava, hein? Não é imagina o nosso presidente falando 1 hora, quem que aguenta? Imagina 9. Aliás, o Bolsonaro, parênteses aqui, né, ele não sabe fazer ele não tem oratória para 10 minutos. Ele foi lá no Clube dos 20 lá e ficou lendo por 10 minutos. Ele podia falar por 40 minutos, ele ficou lendo 10 minutos um discurso, mas nem ler sabe.
né? Então, o Fidel Castro, que foi o líder da Revolução, que colocou Che Guevara, essa maneira carinhosa de falar, El Che era argentino. Aliás, assistam esse filme, Che era argentino, do Benício del Toro. Tem também Diários de Motocicleta. Leiam a história de Che Guevara, Vida em Vermelho, lê lá, aprenda, não fica vendo esses artiguinhos da Veja, que a Veja fez, que é um horror, dizendo que Che Guevara era um sanguinário. Sanguinário, você tem que entender o contexto da Revolução, das revoluções que houve, sejam de direita, de esquerda, né? A Segunda Guerra Mundial matou milhões de pessoas, então você não pode tirar a pessoa do ar, né? O que aliás a direita faz, que as fake news faz. Tira o fato do ar, deturpa o fato, e as pessoas ficam aí repetindo, Che Guevara era um sanguinário, os comunistas comem criancinha, os comunistas bebem sangue, não é isso? Não dá, né? Então, por Che Guevara, pela vida dos que lutam, dos lutadores sociais, como nós temos amigos aqui, como Aldo Santos, como Camila, que foram condenados, como muitos outros, como Marielle, como todo mundo que foi morto na luta. Che Guevara representa essa luta, né? Essa luta, nem precisa falar que um dia eu vou falar o que é negócio de socialismo, porque no início da Revolução, eles não queriam se aliar à União Soviética. Quiseram fazer acordo com os americanos e não fizeram. O Che Guevara tentou isso, os americanos não quiseram e tem um embargo de Cuba até hoje, um embargo norte-americano. Certo? Então, por Che Guevara, por todos os que lutam, né, vamos em frente, vamos à luta e vamos honrar a memória dessas pessoas. Um grande abraço, se inscrevam no programa, comentem aí. Chico, Greter, Sofia, Beatriz, fatos, história, gente. Não fake, não mentira.